Amigos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, que a paz esteja com todos. E eu quero deixar mais uma mensagem para você, né? Você possa ignorar todo barulhinho no fundo, né? Eu ainda não tenho o meu estúdio, né? Mas eu creio que em breve Deus há de me preparar, né? Deus há de me abençoar, eu creio nisso. E há de me preparar o meu próprio estúdio. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos falar no português, claro, né? Nós vamos improvisando, né? Como se diz. Então, você possa ignorar todo barulhinho no fundo, né? Talvez um latidinho de cachorro ou uma conversa, né? Porque eu estou na minha casa, né? Então, peço que você possa, né, ignorar no nome de Jesus, tá bom? Eu precisava trazer para você essa palavra. Hoje eu estava no culto na minha igreja, na igreja a qual eu faço parte, e o Espírito Santo ele queimou no meu coração essa palavra, né? O Espírito Santo ele ardeu no meu coração essa mensagem. Então, com certeza seja feita a vontade de Deus, né? E não a minha. Estou aqui para ser apenas um instrumento na poderosa mão dele, tá bom? O objetivo desse canal é o evangelho ser pregado a toda criatura, é cumprir o que está escrito em Marcos 16:15. O meu objetivo é esse. Eu creio no poder de Deus e com a tua ajuda que nós vamos chegar lá, tá bom? Talvez você está falando aí do outro lado, né? Como eu posso te ajudar? Simples. Basta você deixar o seu like, né? Você pôr o seu joinha, o seu gostei, né? Ou se inscrever nesse canal, tá bom? Que você já vai estar não me ajudando, mas ajudando o evangelho ser pregado. Aliás, me ajudando a propagar o evangelho, né? Melhor dizendo, tá bom? Mas eu quero deixar para você a mensagem que falou bastante no meu coração. O título da mensagem é Servindo para ser servido, né? Esses dias eu comentei com a minha esposa que se Jesus ele viesse novamente na terra como homem, né? Claro que agora Jesus ele não vai vir como homem mais, mas ele vai vir como o Rei dos Reis. Opa, meu papel caiu. Ele vai vir como o Rei dos Reis, né? Senhor dos Senhores, né? Como aquele que foi morto e ressuscitou. E ele vai vir desta maneira, né? Ele não vai vir como um homem mais, mas ele vai vir como o Rei dos Reis. Mas se ele viesse, vou estar dando para você o exemplo, né? Se ele viesse na terra novamente como homem, né? Como pessoa, eu falo para você que infelizmente ele seria crucificado novamente. É verdade. Ele seria crucificado novamente pelo seu próprio povo. Por quê? Porque o seu povo não o entenderia, né? O seu povo não o compreenderia. Porque Jesus, se ele viesse como homem, ele não ia vir como aquele grande pastor que tem aquele nome, que tem aquela carteirinha, aquele crachá, né? Porque hoje em dia é assim, né? Às vezes o camarada é um pastor, ele enche o peito, sou pastor, né? Eu tenho uma grande igreja, eu sou isso, né? Eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, né? Jesus não viria como aquela pessoa que se destacaria entre nós. Jesus ele viria como, vamos assim dizer, aquele simples obreiro, aquela pessoa que pega uma vassoura e limpa a igreja,
que limpa um banheiro de uma igreja. Jesus ele viria como aquela irmãzinha, né, simples, que participa do culto, que senta lá no último banco, né, para cultuar a Deus, e acaba a reunião, a irmãzinha vai embora, né, aquela irmãzinha simples. Jesus ele viria dessa forma, né, e muitos não o entenderiam. Jesus ele viria para servir, né, as pessoas, não para ser servido. Porque a grande preocupação hoje das pessoas, tanto no meio cristão, né, no meio da igreja, quanto no secular, lá fora, a preocupação das pessoas hoje é ser servida. O que muitos hoje querem é ser servida, mas servir que é bom nada, né? E infelizmente, desde a época dos discípulos, os próprios discípulos de Jesus também não entenderam ele, né? A Bíblia diz lá em João, Evangelho de João, o capítulo 13, começando no versículo 5, a Bíblia diz que Jesus ele pegou uma bacia com água, né? E começou a lavar os pés dos seus discípulos. E o Pedro então se levantou e falou: Senhor, o senhor vai lavar meus pés? Por que o Pedro achou estranho isso? Porque naquela época as pessoas que lavavam os pés eram os empregados, né? Lavar os pés era uma cortesia, que quando você ia visitar alguém, né? E se essa pessoa tivesse uma posição elevada, fosse alguém rico, aí o empregado da casa, ele tinha que, por obrigação, lavar os seus pés. Que naquela época a cidade era de chão batido, né? Tinha muita sujeira nos pés, o povo usava muita sandália, né? Então eles ficavam com sujeira nos pés. E se a pessoa fosse na casa de alguém, aí o empregado da casa tinha que, por obrigação, né, por cortesia, vamos assim dizer, lavar os pés do convidado, né, daquela casa. Ou seja, aquilo era um trabalho de um servo, né? Aquilo era um trabalho de alguém que era servo, era o empregado da casa que fazia isso. Então, quando Jesus tomou uma bacia com água e começou a lavar lá os pés dos discípulos, né? Eles não entenderam. Falaram: poxa vida, como é que pode? Jesus é o nosso mestre e ele está lavando os nossos pés, né? Só que quando Jesus ele fez isso na intenção do quê? De mostrar que antes de ser servido, nós devemos servir, né? Antes de você querer ser servido por alguém, primeiro você tem que servir. E hoje em dia a maior preocupação das pessoas é ser servido. Por exemplo, a pessoa às vezes porque tem um cargo elevado, é um pastor, é um obreiro que tem uma posição, é um grande empresário, é um líder de uma grande igreja, né? Tá vendo aí, né? O latidinho, né? Peço para você ignorar, tá bom? Então, quando a pessoa ela tem lá uma posição elevada, às vezes a pessoa ela quer só ser servida. E sabemos que não foi isso que Jesus quis dizer. Não foi isso que Jesus quis mostrar. Para você ter uma base, Jesus ele nasceu de uma família simples, né? Jesus ele nasceu de uma cidade simples chamada Nazaré. Era um lugar simples, né? Era como se fosse uma cidadinha pequena. Aliás, na verdade era, né? Então, Jesus ele veio de uma origem simples. Por isso que muitos do seu próprio povo
não acreditavam nele, que ele fosse o Messias. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam que o Messias fosse vir de que maneira? Montado numa carruagem, né? Coberto de ouro, vestido de uma veste, né? Uma veste cara de ouro, né? Trazido por homens, puxado por, né, por homens, conduzindo uma carruagem, melhor dizendo. Ou seja, os judeus, eles esperavam que o Messias fosse vir desse jeito. Na verdade, hoje, até hoje eles esperam, né? Porque eles não acreditavam que Jesus fosse o Messias por ser alguém simples, né? Até hoje eles esperam a vinda do Messias. Hoje o Messias não é, ele vai vir para julgar as nações, né? Mas então eles imaginavam que Jesus fosse vir dessa forma. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus nasceu de uma família simples, Jesus veio de uma família simples, né? E eles não compreenderam. Nem os próprios discípulos o entenderam, né? Por Jesus ser o mestre, eles falaram: não, Senhor, peraí, isso não é o seu trabalho, o Senhor vai lavar meus pés? Mas Jesus falou: não, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Jesus virou para os discípulos e falou: vocês também têm que lavar os pés um dos outros. Ou seja, vocês também têm que aprender a servir os outros como eu estou servindo. E às vezes muitas pessoas hoje ainda não entendem o verdadeiro ensinamento de Cristo, né? Muitas pessoas hoje só querem saber de ser servida, né? Principalmente quando a pessoa tem uma posição dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, ou porque é uma pessoa renomada, né? A pessoa ela só quer ser servida. Só que na verdade Jesus ele deseja que antes de ser servido, nós venhamos servir primeiro. Tá bom? É o que ele diz, né, lá em Mateus, capítulo 20, versículo 26. Os discípulos estavam brigando entre eles, olha só para você ver. Desde essa época já existia aquela briga, né, de quem era o melhor, de quem era o maior, né? Você já viu esse filme? Até hoje a gente tem isso, né? Uma igreja brigando com a outra, um pastor brigando com o outro, uma pessoa brigando com a outra por causa de posição. Que besteira, né? Que carnalidade, né? Você vê, desde essa época já tinha essa briga. Os discípulos de Jesus estavam brigando um com o outro para saber qual era o preferido de Jesus, para saber qual deles que Jesus iria querer mais. Olha que carnalidade, olha que coisa de Satanás, de coisa da carne isso, né? E Jesus então virou para eles, para acabar com a discussão, virou para eles e falou isso aqui para eles. Ó. Mateus capítulo 20, o verso 26, versículo 26, diz assim, ó, olha só. E não será assim entre vós. Qualquer um de vós, olha só, que quiser ser grande, seja este o que vos sirva. Acabou com a discussão deles. Jesus virou para ele e falou assim: vocês querem ser grande? Vocês querem ter uma posição? Vocês querem ser alguém? Então primeiro vocês vão ter que aprender a servir. Primeiro vocês vão ter que aprender a servir, para depois você ser servido. Então, meu amigo e minha amiga, que isso sirva de lição para nós, para mim e para você. Você quer ser uma pessoa reconhecida, seja na tua igreja, seja na sua empresa. Aliás, na tua igreja, não espera reconhecimento humano, não. Não espera galardão humano, não. Tá certo? Espera o galardão de Deus, tá bom? Mas você quer ser alguém? O segredo está aqui. Primeiro você tem que servir, para depois você ser servido. Tá bom?
Então, que Deus abençoe você, fique com essa palavra no seu coração e até uma próxima oportunidade, se assim Deus Ele nos permitir.